Boa noite. E aí, pessoal? Estamos começando aí mais uma live. O que está acontecendo? Deu um probleminha aqui na internet, mas já voltou. Então nós vamos falar com o Fábio. Ele já deve estar chegando aí. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de ser um vendedor vencedor, né? Quais as características para que um vendedor seja um vendedor vencedor? O que ele precisa para ser um vencedor, né? Tem pessoas que... E aí, doutor Fábio, seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Boa noite. Tudo bem, Anderson? Prazer falar aí. Tudo bem, graças a Deus. Bom, seja bem-vindo aí, Fábio. É um prazer, uma honra tê-lo aí com a gente. A minha internet está dando um probleminha aqui. Antes de você entrar, estava dando um probleminha. Acho que não vai dar mais. Espero que não dê problema. Mas é que eu estava falando aí para o pessoal. Hoje nós vamos falar sobre ser um vendedor vencedor, né? Porque tem várias maneiras da gente ser vendedor, né? Mas hoje nós vamos falar de um vencedor, um vendedor vencedor. Por isso que eu te convidei, porque sei que você é um vendedor vencedor. Tem muito para agregar, né? Muitas ideias aí para trazer para a gente, para o pessoal aí do canal do nosso canal, que nos segue. E queria que você começasse, cara, se apresentando, falando um pouquinho de você, qual é o seu canal, o seu nicho, o que você tem feito nesses dias aí. Legal, legal. Não sei se meu áudio está chegando bem, mas, galera, Para boa mim, noite. Tá chegando bem? Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo... Eu que te agradeço, Anderson. Eu acho que nesse período de isolamento, esses bate-papos, essas lives, é engraçado porque as coisas elas sempre são paradoxais, né? A gente está proibido de interagir, mas grande parte de nós tem interagido mais do que antes. Não sei se faz sentido, mas para mim isso, talvez a gente nunca se conectasse se a gente não tivesse nesse momento que a gente está vivendo. Então acho que a gente é aprender a verdade. ser grato por tudo que acontece. Cara, é um grande prazer falar contigo. Se relacionar, eu acho que é a maior habilidade do ser humano, né? Então, cara, agradeço a você, agradeço a todo mundo que está aí, que continue com a gente. A ideia é eu contar um pouquinho da minha história, Anderson, e como a gente tem feito para ajudar vendedores ao longo do processo, ao longo da minha vida, como eu ajudei vendedores. E é assim, não tenho a pretensão de ser o dono da verdade jamais, mas trazer de repente uma luz para a galera do que, na minha opinião, significa ser um vendedor de sucesso, né? Dizer para a galera isso e qual o caminho para chegar lá, à luz do que eu vivi, do que eu vejo outros vendedores, do que eu vejo outros profissionais fazerem. Então a ideia é trocar esse papo e, quem sabe, abrir aí a mente da galera para alguns insights interessantes. Maravilha, seja bem-vindo. Com certeza você vai trazer muita coisa boa para nós aí. Seja bem-vindo todos vocês aí que estão entrando, continue com a gente até o final. Nós vamos hoje trazer assim conteúdo bem bacana. Toda semana, Fábio, eu tenho feito algumas lives, né, com algumas pessoas, alguns vendedores, alguns gestores, empreendedores, pessoas que, na verdade, eu não sei como você vê isso, né? E aí eu queria que você já emendasse se apresentando aí e já falando aí a respeito disso que eu vou te passar. Eu não sei como você vê isso, mas hoje um vendedor, ele não pode ser um vendedor somente, né? Ele tem que ser um gestor, ele tem que ser um gerenciador, ele precisa ser empreendedor, ele precisa ter uma visão diferente, né? Ele precisa ter uma visão de águia, né? Ele não pode ser mais um vendedor tirador de pedido ou um vendedor comum. Ele tem que ser um vendedor fora da caixa. E para isso, aí entra a minha pergunta para você, eu queria que você já emendasse aí. Quando a gente imagina, por exemplo, a gente fala de pessoas de sucesso, Ayrton Senna, Pelé, caras que foram fora da curva. A gente sabe que esses caras têm um dom, mas não é só o dom. A gente sabe que eles treinavam muito, né? O jogador de futebol batendo falta, Ayrton Senna era um dos caras que mais estudava, que mais treinava, né? Que mais conhecia de motor, tentava entender o processo todo.
E o que você acha que um vendedor hoje, qual a maior habilidade que um vendedor hoje precisa para ser um vendedor de sucesso? Um cara assim fora da curva, um cara que sai da média. Porque só bater meta, não, você acha que só bater meta resolve? Vamos lá. Primeiro, assim, eu queria começar respondendo, dizendo o que para mim significa ser um vendedor de sucesso. Né? Maravilha. O vendedor de sucesso, quando ele chega no topo, ele se torna um empresário de sucesso. Ele se torna um profissional que vai ser uma referência aonde quer que ele esteja. Ele vai terminar sendo um empreendedor de sucesso. Grande parte dos maiores empreendedores que a gente tem no Brasil e no mundo foram grandes vendedores. Se você pegar, assim, eu vou dar um exemplo muito distante, mas eu acho que faz sentido. Você pega o Steve Jobs, pega um Bill Gates, esses caras não se formaram em nada, foram grandes vendedores e são grandes empresários de sucesso. No Brasil, a gente tem isso também. O que eu vejo é o seguinte, eu enxergo isso, Anderson, como um caminho. Como tudo na vida tem um caminho, né? E eu penso que vendas não é algo que é opcional para quem quer ter sucesso. Vendas é uma habilidade necessária na vida de qualquer profissional que diferencia o sucesso do fracasso. Você tem advogado bem-sucedido, advogado mal-sucedido, contador bem-sucedido, contador mal-sucedido, nutricionista bem-sucedido, nutricionista mal-sucedido. O que diferencia, na minha opinião, o sucesso de um para o outro é exatamente vendas. E quando a gente enxerga vendas não só como o ato final de vender algo para alguém, porque é muito estigmatizado na cabeça do pessoal, Anderson, a ideia de vendedor, né? Existe ainda uma imagem daquele vendedorzão, aquele cara que é chato, aquela ideia que não faz mais sentido. Mas vendas é um caminho que eu preciso percorrer para ter sucesso, e eu vou falar esse caminho aqui, o que eu enxergo como sendo o caminho, né? Eu entendo que, assim, existe um caminho na jornada do vendedor que também acontece na jornada de qualquer profissional, que seja de vendas ou não. Né? Se você é um contador, o Lucas está aqui, o Lucas é um contador, mega empreendedor, faz um monte de lives e tal, o que não é o core business de um contador, né? Um contador não tem que fazer live, mas ele faz isso porque ele quer se diferenciar. Então, assim, independente de você ser um vendedor ou não, existe um caminho de vendas que eu vou mais ou menos falar ele aqui para ilustrar isso para a galera, Anderson. Mas, assim, a primeira fase na vida de alguém que inicia em vendas por qualquer motivo é aquela fase onde vendas para ele ele tem preconceito com vendas. Ele vai para vendas por falta de opção. Ele vai para vendas porque ele não tinha outra perspectiva na vida. Quantas mães não falam assim, filho, você está aí desempregado? Vai pegar e vender alguma coisa. Né? Então, assim, a pessoa cai em vendas inicialmente porque é a primeira opção que muitas vezes aparece na vida dessa pessoa. E aí ele começa a entender se aquilo vai fazer sentido ou não. Então, ele não é profissional, está distante disso, foi vender por falta de opção e beleza. No segundo estágio, essa pessoa já começa a ver o seguinte, quem vai para o segundo estágio, né? Ele já começa a ver assim, ainda que eu não queira viver disso, aprender a vender, aprender essas lições, esses skills que tem na vida de um vendedor vão me ajudar. Então ele entende que se pelo menos eu me dedicar aqui a isso, eu vou me comunicar melhor, eu vou aprender um pouco a como oferecer, a como falar em público, e ele tem uma simpatia pelos skills que venda vai trazer para ele. Mas ele ainda não se vê como profissional em vendas, ele está ali mais para aprender do que ver de fato aquilo como profissão. E aí muita gente vai nessa jornada. O terceiro estágio é o seguinte, o cara, eu diria que é um faixa azul de jiu-jitsu, né? É um cara que, assim, ele começou assim, mas aí, de repente, ele viu que ele pode viver de vendas. Ele começou a vender, ele começou a ganhar dinheiro com vendas. Ele começou a falar, cara, venda me traz dinheiro. E aí ele pensa assim, eu não quero isso para minha vida, eu não pensei nisso para minha vida, mas esse cara, eventualmente, pode ser que ele engravide, pode ser que ele tenha um filho, pode ser que coisas aconteçam, e ele vê que, cara, olha só, eu desejo ser, cara, astronauta, desejo ser qualquer coisa na vida, mas eu estou vivendo de vendas. Mas ele vive de venda já, mas ele ainda não é profissional decidido e ainda não é tão especialista em um único produto. E aí ele continua o caminho. Muita gente para aí, tá, Anderson? Tem muita gente que para aí. Dali para frente, vai fazer uma outra coisa da vida. Mas quem decide continuar,
o próximo passo é o passo onde o cara É começa o faixa preta. os alicerces para o sucesso dele. Qual é esse próximo passo? É quando ele, em primeiro lugar, decide que ele quer ser profissional em vendas. Ele começa a ver vendas como uma profissão. Eu acho que esse é o primeiro passo na vida de um profissional de vendas de sucesso. É quando a pessoa entende que vendas é uma profissão. E por ser uma profissão que eu decidi seguir na minha vida, eu quero ser profissional nisso. E para eu ser profissional em vendas, eu tenho que estudar. Eu tenho É que verdade. entender ferramentas, eu tenho que entender de cérebro, eu tenho que entender de mente humana, eu tenho que entender de comportamento humano, eu tenho que entender de programação neurolinguística, técnicas de persuasão, técnicas de comunicação, técnicas de rapport, diversas técnicas, sem falar do produto que se vende. Eu nem cheguei lá ainda. É Mas isso. apenas para eu vender, eu preciso conhecer tanta coisa sobre interação humana, tanta coisa sobre vários assuntos que por si só já é uma grande faculdade, assim, né? Não existe uma É faculdade, verdade. mas eu digo que ser vendedor, para ser vendedor profissional, você tem que cursar uma faculdade ao longo do tempo, né? Então ele Sim, decide sim. profissional. Esse cara, ele já pensa assim, Anderson, eu quero seguir carreira de vendas. Eu quero crescer, eu quero vender mais. E aí acontece uma outra coisa. Ele que não tem vendedor de sucesso sem que ele seja especialista em um produto. Ele precisa pegar um produto que ele se identifique ou serviço, e esse produto vai ser o grande carro abre-alas dele. Vai ser aquele produto que ele se identificou. Por exemplo, tem amigos meus aqui, o Rafael que está aí, é um cara que se especializou em varejo, né? Ele é especialista em trazer produtos, montou marketplace grande de sucesso e tal, já vendeu. Esse cara faz um monte de coisa. Mas é um cara que pegou um nicho, entendeu que ele vai ser especialista nisso. Eu Sim. acho que todo mundo concorda aqui que é muito difícil ser especialista em tudo, né, Anderson? Aquela história Verdade, verdade. aquela história do pato, né? Eu não consigo cantar, nadar, voar e fazer tudo ao mesmo É tempo. isso aí. É isso Então, aí. primeira coisa, eu decidi ser profissional em vendas. Segunda coisa, eu decidi e eu vou ser especialista em um produto. E o vendedor de sucesso é o cara que muitas vezes conhece mais o produto do que o próprio dono da empresa. É o cara que, eu vou dar um exemplo aqui meu, eu lembro que quando eu comecei a vender, Anderson, eu na verdade, eu não vou lá de trás porque é muito tempo, mas eu comecei a vender muito gago, tímido. Tem amigos meus aqui que podem confirmar isso, Anderson. Eu era extremamente gago, tímido, uma baixa autoestima gigante. E eu não me via vendendo nada para ninguém. E eu comecei a vender porque eu fui me desafiar. Eu fui ao encontro, perdão, não ao encontro, mas de encontro, as maiores dificuldades que eu tinha na minha vida. Falar para mim era algo muito difícil. Falar com alguém era algo muito difícil. E eu fui vender por isso, né? Mas assim, lá na frente já, Bacana. quando eu entrei para a área de software, que foi a área que eu me especializei, venda de software, né? Eu quando Aham. entrei para essa área, tem amigos meus aqui que podem comprovar o que eu estou falando agora. A gente vendia um software que, assim, enquanto a maioria dos vendedores tinha entrado no sistema ali umas 100, 200 vezes, eu tinha entrado mais de 1.000 vezes. 1.000, 2.000 vezes. Para entender, para navegar no. Entender, conhecer. Exato. E como vendedor, eu dava treinamento para os clientes de como usar o sistema. E eu não ganhava para dar treinamento, mas eu fazia com o maior prazer, porque quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, melhor eu vendia, mais dinheiro eu ganhava. E ali naquela empresa que eu entrei como vendedor, virei sócio já, montei equipe, treinei gente, dali saiu gerentes, empresários e tal. E, cara, a coisa foi evoluindo. Isso lá no início da minha carreira em vendas, né? Então, assim, você precisa ser especialista em um produto. Essa coisa de, cara, ser generalista, ouvindo tudo ninguém faz bem feito. Então, cara, para ter sucesso, o cara precisa entender qual é o produto que ele realmente se identifica e aquilo que ele quer ser especialista e fazer, cara, com a maior paixão da vida dele. Então, É verdade. é um próximo passo. Depois disso, o cara, então, se tornou um profissional, se tornou um especialista no produto, e ele vai fazer o quê? Ele começa a querer se desenvolver mais. E ele percebe que para ele, enquanto profissional, enquanto pessoa, ele crescer, ele tem que desenvolver outros skills. Aí entra o que você falou. Linkando com o que você falou, ele vai entender que eu preciso conhecer melhor de gestão de tempo, eu preciso me gerenciar melhor, eu preciso entender mais da parte financeira. Ele vai tendo a necessidade de passar o conhecimento que ele adquiriu para outras pessoas. Geralmente é assim, né? E se Grande parte aperfeiçoando também, né? Exato, grande parte dos maiores
dos gerentes, coordenadores de venda, eram os melhores vendedores. É um caminho que é Sim. natural, né? O vendedor, ser gestor em venda é um grande desafio pelo seguinte, o time não respeita muito alguém que não tem experiência, alguém que não faz, alguém que não fez, que não tem experiência comprovada. Você mandar alguém vender algo que você nunca vendeu é muito difícil. Então, normalmente, o caminho de rampeamento de um coordenador, de um gerente, né, de um diretor de vendas, é o cara que veio da venda. Então, assim, é um caminho meio que natural. Mas para eu ser agora um gerente, um coordenador, um líder de vendas, e para eu ensinar, já não é mais o skill de vendedor que eu tenho que ter. E é aí que casa com a pergunta que você fez, né? Aí eu tenho que ter skills. Aí eu tenho que aprender a liderar. Liderar é uma outra faculdade que eu preciso fazer. Eu tenho que aprender gerenciar. Aí entram outros skills. E aí o cara se desenvolve nisso. E aí você linka as duas coisas, as três coisas. Então, primeiro, ele se tornou profissional de vendas. Depois, ele se tornou um especialista de um produto, de algo que ele faz muito bem, um mercado que ele entende muito bem. Depois, ele desenvolveu skills periféricos para liderar, para gerenciar pessoas. Porque tem outro adendo nisso, Anderson, não que seja melhor do que outras áreas, mas, na minha opinião, na minha humilde e sincera opinião, gerenciar time de vendas é um desafio completamente diferente. Porque o perfil do vendedor é um perfil diferente. É uma galera com um copo cheio, que a inteligência emocional é a ferramenta de trabalho. Sim. Um cara que é um programador, vou dar um exemplo aqui sem demérito, tá? Se ele estiver triste um dia, ele senta na máquina dele e entrega o que ele tem que entregar. Vai afetar o resultado dele? Provavelmente vai ter algum impacto. Mas se um vendedor for triste, abatido, falar com o cliente, nada acontece. Nada. Nada acontece. Nada. Então, e muitas das vezes, uma invertida no meio do caminho já acaba com o dia do vendedor, né? Se o cara ele não tiver um bom preparo psicológico, uma boa invertida deixa ele arrasado, né, no caso. Lidar com não, lidar com a pressão de meta, lidar com o fato de já começar com a conta para pagar sem ter o dinheiro e correr atrás todos os meses disso, lidar com todos esses elementos faz com que o profissional de vendas seja um cara diferente. Ele é um cara que tem um skill diferente, o copo dele é cheio, ele é desafiador, ele é expansivo. Então, gerenciar, liderar time de vendas é um desafio diferente. Então, quando eu, como vendedor, aprendo a fazer isso, aí vem, para mim, o que eu considero, Anderson, e é o que a gente tem trabalhado lá na Sales Farm, depois eu posso explicar um pouquinho, eu considero o último nível. Não o último, mas é assim, o que eu já considero o vendedor, não que ele não tenha tido sucessos antes, tá? Mas eu estou tentando dar, assim, qual é a referência? Quais são as características, né? O que, para mim, é um alvo a ser perseguido por alguém que deseja fazer carreira em vendas, né? É quando ele, passado por tudo isso, ele começa a ver que é o seguinte, eu posso criar algo, eu tenho que transmitir esse conhecimento para outras pessoas, e ele, pela visão de negócio, pela capacidade de liderar, de criar oportunidades, ele tem a capacidade de criar uma empresa, de abrir um negócio. Se a gente pegar aqui, eu tenho contemporâneos dessa época nossa, se eu pegar Thiago Concer, Thiago Reis, Alfredo Soares, toda essa galera é vendedor que virou empresário. Se a gente for agora para o passado, você pega, eu já citei nomes, mas Silvio Santos e vários outros vendedores que se tornaram grandes empresários. Assim, grandes empresários. É verdade. Grandes empresários. Então, assim, é mais ou menos a jornada que eu vejo de alguém que vai alcançar sucesso em vendas, né? Ele vai se tornar alguém que vai gerar outros vendedores e aí ele começa a multiplicar isso e é um ciclo virtuoso que, para mim, cara, é uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo na minha profissão, sabe? E só para finalizar, dentro da Sales Farm, hoje, o que a gente tem feito, até para compartilhar um pouco com você, Anderson, e para a tua audiência entender. Eu saí da operação, eu sou sócio de uma empresa, atuava lá como head de venda, como diretor comercial, e na crise, em abril, eu abri mão dessa posição, me tornei um consultor lá para tocar a Sales Farm. A Sales Farm é uma empresa que a gente quer fazer os vendedores trilharem esse caminho. Então, a gente conecta vendedores a empresas. Tem produtos, a gente tem os vendedores entrando e a gente tem uma jornada ali do vendedor para conduzir ele nesses passos para que a gente consiga gerar oportunidade de crescimento, emprego, remuneração. E treinando. Exatamente. E é isso que a gente tem feito, né? Então,
Mais ou menos isso, Anderson. Maravilha. Cara, você falou tudo, tudo o que eu acredito. Assim, você falou de uma coisa bem importante, de conhecer o produto, de você saber o que você quer vender, de você conhecer seu nicho, de você ter... Quando você vende um produto, eu acho que principalmente você precisa passar para o seu cliente a verdade. Você precisa passar para ele que você acredita no produto que você está vendendo. Eu já vendi alguns produtos que eu não acreditava. Assim, cara, eu parei de vender, porque não tem como você vender algo que você não acredita. Tem pessoas que têm esse dom. Eu não consigo, e eu acho que é muito difícil você vender algo que você não acredita. E aí você falou de uma coisa que é muito importante. Eu tenho um canal no YouTube, né, sobre vendas, sobre dicas de vendas, e lá tem um vídeo sobre prospecção de cliente. E eu falo lá exatamente isso. Eu falo, cara, antes de você sair para prospectar, antes de você ligar para um cliente, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender o que você vai vender, você precisa conhecer o produto. Não só conhecer o seu produto, mas conhecer a concorrência também. Você precisa conhecer, por exemplo, o meu canal é supermercado, é atacarejo, é atacado, é distribuidor. Eu já fui supervisor de uma distribuidora. Então, mas o meu canal sempre foi em supermercado. Então, antes de você colocar um produto em linha, cara, você precisa fazer uma análise. Você precisa conhecer o perfil da loja que você quer colocar o seu produto em linha. Você precisa conhecer o produto que você está vendendo, conhecer a fundo o seu produto, a fundo. Conhecer do que ele é composto, porque isso vai chegar numa hora, cara, que a venda ela se torna um pouco técnica. Vai chegar numa hora que você vai precisar de persuasão, você vai precisar de saídas, porque ele vai chegar uma hora que o comprador, você vai estar sentado numa reunião, ele vai falar, cara, mas isso que você está me apresentando, eu tenho aqui com a minha concorrência. E se você não tiver sabendo do que você está falando, cara, você vai cair, o cara vai te engolir ali. Então, se ele nessa hora, você souber do que você está vendendo, ali é o momento, cara, não, peraí, você tem razão. E outra coisa que eu falo é nunca falar mal da concorrência, isso não pega bem, a gente precisa ter ética. Mas você pode não falar mal, mas você pode falar bem do seu produto, anulando a concorrência. Tipo, e eu acho que isso é uma técnica de venda fantástica, fantástica. Então, conhecer o produto, você falou tudo, cara. A gente sair sem conhecimento do que está vendendo é terrível, é terrível. Anderson, tem um comentário interessante aqui. O Rafael é um irmão meu. Tem uma expressão que a gente usa que é amigo mais que irmão, né? Ele é um amigo mais que irmão. Rafael é um exemplo disso que eu falei aqui. Um cara que veio de vendas lá do zero e, cara, se tornou um grande empresário, montou empresa, já vendeu empresa e ele fez um comentário ali, cara, eu passei por todas essas fases, né? E é muito legal ver isso. Vou botar uma pergunta aqui, e aí tem uma coisa interessante, Anderson, também, que é o seguinte, a pessoa não necessariamente precisa, eu acho que esse caminho que eu citei aqui, cada um se encaixa em uma fase dele, né? Claro. Está ouvindo aqui, que de repente já está em uma fase um pouco mais avançada, né? Sim. Isso é cíclico, né? Então, cara, isso é muito interessante também. Muito bom, bacana. Bom, seja bem-vindo a todos que entrou aí. Até meu pastor Ricardo Landim entrou aí, está me prestigiando. Seja bem-vindo. Cara, eu queria fazer um negócio aqui, nós temos aí 25 minutos de live. Toca no aviãozinho aí, Fábio, convida cinco amigos seus aí, vou convidar 5 amigos meus aqui, e vocês que estão assistindo aí, convida 5 amigos de vocês aí, vamos levar um convite aí para chegar mais gente, mais vendedores, mais pessoas, mais empreendedores. Dá para fazer isso aí? Vamos fazer rapidinho? Eu já convidei antes. Então beleza. Eu vou convidar uma rapaziada aqui. Mas enquanto você está... Sim, vai falando aí. Mas enquanto você está convidando, Anderson, tem os amigos aqui, o pessoal que segue e tal. A gente falou sobre a jornada e o que é um vendedor de sucesso, né? Que é o tema que a gente está tratando aqui. E a provocação é o seguinte: eu queria fazer uma pergunta, queria que quem ouviu se identificou com essa jornada, né? Fala que levanta a mão, fala eu me identifiquei, né? Eu vou falar mais sobre isso nos próximos conteúdos e coisas que a gente soltar ali na Sales Farm, e a gente está
construindo, Anderson, esse caminho, só para até o pessoal saber, de forma prática, tá? Dentro do que a gente está montando, a gente tem ali uma espécie de onboarding que a gente chama, mas na prática, Bacana, a pessoa que entrar na Seus Farm, ele vai entender através do direcionamento que a gente dá em que nível ele está, né? E a ideia é que uma comunidade onde ele vai saber no nível que ele está, quais são as ações que ele precisa fazer para chegar no próximo nível, para ele saltar de nível. Então a gente vai identificar o nível que ele está e dizer, olha, para você saltar de nível, você precisa agora de tal treinamento, você precisa agora, cara, entregar X resultado, você precisa agora desenvolver tal. Então a gente está, como se estivesse pegando toda a experiência que a gente passou por ela, né, e construindo agora um caminho, uma trilha, um guia para facilitar quem tiver no meio, no início, enfim, quem estiver passando por essa jornada agora. Então, a minha missão, Fábio, Anderson, é ajudar as pessoas a trilharem o que a gente trilhou, só que sendo conduzidas nesse processo e tendo pessoas para que elas possam dar a mão ali e caminhar juntas. Então, a ideia é essa. Bacana, bacana. Aproveitando que você falou nesse assunto, eu tenho uma pergunta aqui que encaixa para você. Porque assim, ó, eu comecei com vendas, como você disse aí, né? Eu comecei por uma aventura, eu caí de paraquedas. Na verdade, a gente já é vendedor desde que a gente nasce, né, Fábio? A gente já nasce e já vendendo nosso afeto, né? A gente vende o afeto, a gente quer que as pessoas gostem da gente, né? A gente já nasce vendendo. Então, mas eu caí em vendas por uma opção, estava precisando ali na época e me ofereceram um trabalho nem de vendedor, de promotor de vendas. Então comecei como promotor de vendas e fui galgando um espaço e fui como vendedor promotor, fui vendedor sênior, plus, cheguei até executivo de contas de uma empresa, trabalhei nessa empresa por 12 anos, hoje eu estou numa outra empresa, já fui representante de contas e tal. E a minha pergunta é a seguinte, eu comecei desta forma, como você indicaria uma pessoa hoje a começar a vender? Porque hoje tem muitos canais. Hoje o canal do marketing digital, do canal de afiliados e coisa e tal, está crescendo muito, tem muita gente entrando nisso, eu vejo muita gente desistindo, porque não é fácil, né? Você começa e a venda não acontece, você começa a desanimar e tem muita gente que não consegue perseguir esse caminho, eles desistem. Eu queria te perguntar qual é o caminho que você acha que essas pessoas devem trilhar? Como elas devem começar? Tá. Cara, assim, primeiro, existe um desafio em fazer a primeira venda, né? Eu acho que eu já citei isso um pouquinho lá atrás, então eu acho que a primeira coisa é o seguinte, escolher um produto que você se identifica. Não adianta você querer vender algo que você não acredite. Isso parece meio óbvio. Você acha, assim, desculpa querer te cortar, mas você acha que tem algum caminho você fala, de estudo, tem algum curso que você pode indicar? Claro, cursos tem vários, mas assim, para eu vender qualquer coisa, tem três coisas que eu preciso saber. Bases, assim, né? Básicas. Três macro nichos de assuntos que eu preciso saber. Primeira coisa são técnicas de vendas, vendas propriamente dito. Então, técnica de negociação, técnicas de prospecção, técnica de rapport. São várias técnicas que eu preciso entender para conseguir vender, né? Então, como que eu abordo alguém, como que eu construo rapport, como que eu faço um bom diagnóstico, e aí eu uso as matrizes de Spin Selling, GPCT, Bunch, tem vários frameworks de venda que eu utilizo para conduzir ali porque a venda é dividida em etapas, né? Então, para cada etapa, eu preciso ter ferramentas para conseguir executar essas etapas. Então, primeiro tem a abordagem, eu tenho que construir rapport, tenho que estudar programação neurolinguística para saber isso. Depois eu tenho a etapa de diagnosticar e qualificar, entender a dor, ou despertar a dor no meu cliente. Então eu tenho frameworks e técnicas para isso.
Depois eu vou apresentar minha solução. E aí tem N técnicas para você fazer isso, dependendo do tipo de produto que você vende. Depois eu vou para a etapa de negociação e fechamento. Tem N treinamentos e conteúdos que eu preciso entender o básico de uma negociação, né? O que é uma ancoragem, o que enfim, então tem várias coisas aí dentro. Então, técnicas de vendas propriamente dito. Esse é um item que eu indicaria. E a outra coisa é, venda deixou de ser aquela coisa que estava ligada ao perfil do vendedorzão. O cara que é muito gente boa, que nasceu e tem um talento para vendas. Eu acho que é o seguinte, a dedicação supera o talento não treinado, né? Um cara com talento que não treina, ele é superado por alguém que tem muita dedicação. Treina. Então, é verdade. E disciplina, né? Se eu for talentoso e me dedicar também, cara, eu vou ser um cara extraordinário. Mas, em geral, a dedicação supera o talento. Então, em vendas, tem um segundo elemento, então, na minha opinião, que são os processos. Venda virou processo. Eu tenho N meios para acessar o meu cliente, e aí eu posso usar uma estratégia de inbound, posso usar uma estratégia de construção de autoridade para atrair leads, posso usar uma estratégia de outbound, posso usar uma estratégia de canal de aquisição por indicação. Tem mais de 19 formas conhecidas aí de atrair pessoas para o meu funil de vendas. Então, a atração, só na atração, já existe um universo de possibilidades. Então, e para continuar a venda nas próximas etapas da venda, né? Falando de processos ainda, tem N formas de fazer. Eu posso ter uma operação que seja field sales, time de campo, é uma forma de gerir. Eu posso ter uma operação que é inside sales, que é onde eu sou mais especialista, que eu tenho outra forma de gerir. Eu vou separar papéis, preciso ter um CRM, preciso definir um pipeline, preciso ter fluxo de cadência, preciso ter matriz de qualificação e por aí vai. Então, assim, processos e ferramentas, tecnologia, né, para isso. E um terceiro, que, cara, não menos importante, e é onde muita gente falha, que é treinamento. Treinamento constante, prática constante. Eu preciso adotar a dinâmica de roleplay. Roleplay é a simulação do cenário de venda que constantemente eu preciso fazer para renovar discurso, testar discurso. Isso é uma coisa fundamental. E eu vou entender o seguinte, imagina, se eu vendo para contabilidade, eu preciso entender de contabilidade. Se eu vendo para carro, eu preciso entender de automóveis. Se eu vendo para advogado, eu preciso entender um pouco de direito. Não é que eu precise ser um advogado, mas eu preciso conseguir conversar com ele. Então, sim, exatamente. Eu preciso ter esse pano de fundo de conhecimento. Então, eu diria que, falando de caminho, né, eu acho que é o seguinte, você precisa escolher um nicho, o que você vai vender. E aí, dentro dessa empresa, se ela não tiver um onboarding preparado, o que a gente chama de onboarding? É essa estrutura de treinamento preparada, montada. Se a empresa não tem isso, você como vendedor, e aí é aí que entra o que a gente está fazendo hoje, Anderson, porque a maior parte das pessoas, das empresas, não tem essa estrutura criada. Não é verdade. É verdade. E aí, e essa é a grande dificuldade do vendedor. Porque normalmente as empresas contratam, jogam o cara na fogueira, e dá um treinamento meia boca e quer que o vendedor entregue resultado e fica com o chicote cobrando meta. Mas não entrega as ferramentas necessárias. Então, cara, eu sou assim, eu tenho eu tenho uma indignação grande e por isso que nasceu a Seus Farm. As empresas erram na hora, Anderson, de definir remuneração. O cara quer pagar uma comissão que não faz nenhum sentido para o vendedor. Ele quer que a empresa ganhe dinheiro e o vendedor que se dane. A empresa não cria um onboarding que faz sentido. É verdade. Você tem total razão. Não tem uma estrutura de processos para direcionar o cara. E ela quer o resultado no final do mês. Sabe quando vai ter? Vai ter nunca, jamais. E ela vai ter um turnover gigante de vendedores que vão entrar e sair, né? E nunca nenhum vendedor presta. É verdade. Então, assim, por isso tudo é que a gente criou a Seus Farm. Porque o que a gente faz eu trago, e aí eu não estou falando para vender a Seus Farm não, tá, galera? Mas é explicar isso, né? Assim, eu trago um produto para dentro. Eu vou criar essa estrutura para ter o vendedor trabalhando dentro de uma estrutura bem gerida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Hoje, Anderson, eu estava numa reunião com um cliente Seus Farm, uma empresa, negociando comissão. Porque o empresário não tem a noção
de como criar um sistema de remuneração que faz sentido. Ele nem sabe, às vezes, calcular o CAC dele versus o LTV, o custo de aquisição que ele tem e quanto dinheiro ele tem que trazer para dentro para a operação parar de pé. Ele chuta um valor que ele quer pagar para o vendedor. Eu vou pagar lá R$100. Ele chuta, sai do útero, sabe assim? Então, mas isso é cálculo. O cara não sabe nem a diferença de margem e markup. Exatamente. Cara, eu tive que fazer conta para estruturar isso. E aí eu estava negociando e eu falei o seguinte, olha só, eu não posso jogar esse produto na Sales Farm se a gente não fechar uma comissão desse modelo. Porque não vai fazer sentido, eu não vou engajar nenhum vendedor se a gente não tiver uma comissão que faz sentido. Então, essa mínima reflexão para a gente que está na área, que vive disso, que faz isso há muito tempo, o empresário muitas vezes não tem. E quem é que sofre com isso? Nós, vendedores, representantes. Quem sofre com isso é o vendedor. Então, bom, falei mais do que a tua pergunta, mas foi quase que um desabafo aqui. Cara, foi exatamente, acho que para quem está assistindo aí a live, você falou exatamente tudo que a gente precisa e que a gente quer ouvir. Queria dar um abraço aí para o Escolas de Vendas que entrou aí, Sidney, o pessoal que tem entrado aí, muito obrigado. Cara, se vocês têm alguma pergunta para fazer aí para o Fábio, se vocês têm alguma pergunta aí para fazer para mim, se vocês têm alguma pergunta, pode fazer, nós vamos responder. Se vocês têm alguma dúvida, pode colocar aí e questionar. Fábio, a terceira pergunta que eu queria fazer para você, cara, porque você falou de uma coisa importantíssima, né? Hoje a gente vê vendedores, representantes comerciais, que ele pega uma pasta para vender, ele pega um produto para vender. Cara, ele não tem treinamento nenhum da empresa, ele não tem assessoria nenhuma da empresa. É muito ruim quando a pessoa ela tem que vender algo, mas ela não tem assessoria nenhuma. Ela não conhece um script, ela não conhece o produto, ela não conhece... ela não sabe nem o que ela tem de verba de ação para poder promover o produto que ela está vendendo. Não sabe nada, não tem nenhum tipo de norte da empresa, não tem nenhum tipo de assessoria. E, na verdade, você falou uma coisa, cara, que é fantástico. A maioria das empresas, elas entregam a pasta para o vendedor e fala assim, ó, se vira, esse é o produto, eu vou te pagar 5% de comissão, e o cara sai batendo lata, né, atirando para tudo quanto é lugar, ele mesmo tem que ir atrás do produto, entrar no... Cara, isso é muito ruim. E aí, a pergunta é a seguinte, qual é o conselho, cara, agora falando para o empresário, para o vendedor, ou para aquele empreendedor que tem uma loja pequena, que tem vendedores ali com ele. Cara, qual a dica que você dá para que isso mude? O que fazer, cara, para mudar a mentalidade? A mentalidade do empreendedor, a mentalidade do pequeno empreendedor, do médio, do grande, do empresário, do gerente, do gestor, do líder, do supervisor. Porque isso, cara, realmente... Eu estou na rua o dia inteiro, eu trabalho na rua, a minha venda é física, né? Eu marco reuniões, eu faço reuniões, às vezes 3, 4 reuniões por dia. Cara, é incrível como a gente vê isso a gente vê muito. Qual é a dica, cara, para mudar esse cenário, para mudar a mentalidade? Cara, a dica que eu dou é o seguinte, para de brincar de empresa. Para de brincar de fazer negócio. Leva isso a sério. Leva a empresa a sério. Leva a sua equipe a sério. A gente está no momento, eu não sei se o pessoal está ligado no que está acontecendo, assim, como da perspectiva de vendas, eu posso falar mais. E é o seguinte, o mundo vai mudar agora de uma forma que impacta a nossa vida em relação a empresas e vendedores, etc., de um jeito que talvez as pessoas não estejam ainda assimilando. E é o seguinte, Bellini, tudo vai ser infinitamente mais acelerado. Acabou o amadorismo. Acabou o seguinte, olha, vamos marcar para a gente falar, quem sabe um dia, para sentar, tomar um café. Não, acabou. Entra aqui na call agora, eu preciso ter ferramenta, eu preciso estar atualizado de como fazer a coisa acontecer do jeito mais otimizado possível. Acabou
o desperdício de tempo, o desperdício de papel, o desperdício de cafezinho, o desperdício cara, conversa sem sentido, acabou. É verdade. A eficiência das empresas, dos profissionais, de quem trabalha em qualquer área, que dirá em vendas, agora precisa ser profissional. Na verdade, agora só acelerou, né, Fábio? Porque isso já vem há 4 anos, muitas pessoas já vêm falando dessas mudanças, né? Agora, com essa pandemia, deu uma acelerada no processo, né? Hoje, ou você é profissional, ou você está fora. Exatamente. Ou você senta a bunda na cadeira, vai estudar, vai aprender ferramentas, vai aprender a fazer social selling, vai se especializar, ou acabou. Então, assim, daqui por diante, isso vai gritar mais alto, isso vai falar mais alto. Então, a empresa que está recrutando, trazendo vendedor de qualquer jeito, quer montar as coisas de qualquer maneira, vai sofrer muito daqui para frente. Então, assim, eu acho que é uma seleção natural, que ela sempre existiu, mas que agora ela foi acelerada e cada vez mais as pessoas vão precisar ter consciência de que eu preciso dar o a mais, de que eu preciso estar à frente, de que se eu sou um cara de vendas e não conheço ainda inside sales, e eu não conheço ainda técnicas de vendas, eu não conheço muita coisa, eu estou atrasado, eu estou desatualizado. Então, ou eu me atualizo ou eu morro. Isso em qualquer profissão. É isso aí. Então, é isso aí. A M. Bellini ali fez uma pergunta. Eu posso responder, Anderson? Pode sim, pô. Ela perguntou ali, Fábio, você se vê fazendo outra coisa fora vendas? Eu não sei se ela está ainda aí, mas eu vou responder. Na verdade, eu vejo de um jeito diferente. Eu vejo assim, vendas me trouxe tudo o que eu sou hoje, tudo o que eu tenho hoje. Todo o meu histórico profissional, eu já tive algumas empresas, já vendi empresa, sou sócio de uma grande empresa de software, agora fundei a Seus Farm, já fui presidente de uma incubadora. Tudo que eu sou hoje, eu devo a vendas e eu agradeço a vendas. Então, na verdade, assim, vendas para mim é a ferramenta que eu uso para fazer tudo o que eu faço na vida. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa, mesmo que eu faça muitas coisas além de vendas. Eu hoje tenho que gerir uma empresa, tenho que entender de RH, tenho que entender um pouco de gestão financeira, tenho que entender de contabilidade, tenho que entender de jurídico, tenho que entender um pouco de um monte de coisa, né? Marketing, mas eu digo que todo mundo tem que saber aquilo que você é melhor e aquilo que você precisa melhorar, né? Eu acho que eu sou bom de vendas, né? Eu entendo de vendas e eu estou aprendendo a cada dia mais e cada dia eu mais me apaixono por vendas, né? Mas então não sei se eu te respondi, mas não me vejo sem isso. Isso faz parte do que eu sou, sabe? Embora eu faça diversas outras coisas além de vender, na verdade, vendas é o que eu menos faço hoje, né? Porque eu estou conduzindo times, treinando pessoas e tal. Tenho vendido a Seus Farm. E, cara, vender para mim é a melhor coisa do mundo. Você tem entendido visão. Eu acho que, assim, a gente, mesmo sendo, não sendo vendedor, mas a partir do... Você vira um empreendedor, né, gestor, CEO de alguma empresa, cara, a venda vai estar sempre ligada. Né? A venda ela está sempre ligada em tudo que a gente for fazer. Se a gente for um supervisor, se a gente for um gerente de bancos, qualquer coisa que você for fazer, a venda está ligada, né? Deixa eu pegar esse gancho agora. Desculpa, eu que vou te interromper agora, me desculpa. Mas, cara, você me deu um gancho muito bom. Você me convidou, eu vou falar, bicho. Você me deu Fala aí. Eu acho que agora eu vou te convencer. Olha só, eu como empresário, para eu montar um time, então, comecei agora a empresa. Para eu montar um time, eu tenho que vender. Porque eu não sou uma empresa que tem um nome ainda. Eu não posso pagar um salário absurdo. Só vai vir quem acreditar no que eu faço. Acreditar. Beleza. Aí eu vou fechar parcerias. Para eu conseguir parcerias para executar o que eu vou executar, eu tenho que vender. Para eu ter sócios que venham comigo para fazer o negócio acontecer, eu tenho que saber vender. Para eu fechar com o meu jurídico e eu definir o que tem que ser feito ali, eu tenho que saber explicar o que eu quero. Ou seja, eu tenho que saber vender a minha ideia. Eles precisam entender o que eu quero que eles entendam. Então, cara, tudo. Tá tudo ligado. Até com a sua esposa, viu, Fábio? Você tem que vender, os dois têm que ir para o mesmo caminho, cara. Mas essa eu perco mais, viu? Essa aí.
Faz sentido, galera? Pô, cara, bacana, você falou tudo, cara, tá tudo envolvido. Ó, Escola de Vendas aqui, cara, falou em vendas hoje precisamos mudar os hábitos. Vejo demais isso nos meus treinamentos. Sem mudança, não vai conseguir se manter por muito tempo. É isso, cara, que a gente tá falando. O cara, hoje que não tiver conhecimento, não for analítico, esse vendedor ele não vai permanecer, cara. Se ele não souber técnicas de venda, persuasão, se ele não souber, cara, se ele não tiver interagindo com essas coisas, ele não vai, ele pode até permanecer, cara, mas ele vai ser aquele cara que ele vai somente sobreviver, ô Fábio, eu penso. Ele não vai ser um cara de sucesso, ele não vai ser um cara que prevalecente, um cara relevante. Porque, cara, hoje mesmo eu estava fazendo, amanhã eu tenho uma reunião na minha empresa, eu estava fazendo uma apresentação, que o meu diretor vai me pedir uma apresentação. Cara, você tem que fazer análise de tudo. Eu tenho batido meta todos os meses. Eu até postei, fiz um post sobre isso. Mas será que é só isso? Será que bater metas, isso está valendo para as empresas? Não, não, cara. Ele vai entrar no detalhe, ele vai entrar na categoria, no produto, no SKU. Cara, e o PDV, como é que tá? Você está gerenciando os promotores? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Cara, não é só vender e bater meta. Tem uma série de coisas. O vendedor hoje ele tem que ter muito mais, ele tem que abrir a visão. Então, o cara que não estiver interagindo com isso, com certeza ele vai comer poeira, né, Fábio? Com certeza. Você tocou no ponto que eu queria trazer aqui, porque nessa linha de desmistificar vendas, né? Vamos desmistificar vendas, né? Porque você fala vendas, eu acho que cada um deve ter uma imagem personificada na sua cabeça do que é vendas para si, né? Deve imaginar aquele pastinha de óculos, aquela blusa aqui e tal, aquele cara chato. Mas vamos desmistificar vendas. Vamos lá, cara. Eu saí do meu estado, abordar uma pessoa que não me conhece, convencê-la de uma ideia que possivelmente ela não estava pensando naquilo, abrir a mente da pessoa, conseguir fazê-la mudar de comportamento e, cara, ter êxito na minha comunicação. Para fazer isso, o que eu preciso ter, né? Então, falando sobre o que é vendas. Cara, eu preciso ter uma inteligência emocional entusiasta. Eu preciso ser um cara que, apesar dos fatores que acontecem com a minha vida pessoal ou fora de mim, eu não permita que isso abale meu estado de espírito. Isso é inteligência emocional. E isso não é para qualquer um. Então, trabalhar inteligência emocional. O que é receber não, 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 não e continuar e conseguir e perseverar? Perseverar. Beleza. É isso aí. Eu ver uma capacidade de me comunicar. Porque se eu não ouvir meu cliente, se eu não conseguir me comunicar é diferente de falar, viu? Comunicar é perceber, ter empatia, criar rapport, fazer com que essa pessoa goste de mim, sinta empatia por mim e que ela acredite em mim no primeiro contato que eu estou tendo com ela. Então, se comunicar com êxito. Aí tem muita ciência, mas isso faz parte do que é vender. Porra, será que essa habilidade é importante para a gente enquanto ser humano? Pensa aí. Uma outra coisa. Tá, eu preciso conseguir criar uma linha de raciocínio. Isso, assim, é uma habilidade que a gente fala que é o seguinte: uma coisa é se comunicar, né? A outra coisa é você conseguir persuadir, né? Então, sim, cara, sim. Persuasão. Beleza, eu consigo me comunicar, consigo criar empatia, consigo me conectar com alguém, mas daí a persuadir é a capacidade de transformar objeções em motivos para a pessoa fazer o que você quer. É conseguir, desde o primeiro contato, antes da pessoa começar a falar com você, mudar o comportamento da pessoa, causar um shift, né? Ou seja, causar uma mudança de ponto de vista. Cara, como que eu faço o ser humano mudar de ponto de vista? Agora eu pergunto, para quem está aqui ouvindo, fazer a pessoa mudar de ponto de vista é uma habilidade interessante? É algo que é interessante eu ter? Pô. Então, assim, eu vou parar aqui, tá? Mas, assim, o que é vender? Vender é tudo isso que eu estou falando agora. Cara, inteligência emocional lá em cima, habilidade de comunicação, habilidade de persuasão e outras mais. Agora, eu preciso saber vender ou não? É uma decisão pessoal, cada um sabe de si. Mas eu penso que, como ser humano, vendas mudou minha vida. Bellini, eu não conseguia falar. Eu não sabia falar, eu era tímido. Cara, sensacional, cara. Sua história é sensacional. Parabéns, cara.
Parabéns. O Maurício aqui, cara, é um conhecido meu de escola, cara, estudamos junto, muitos anos, cara. Que prazer te ter aqui, Maurício. Ele diz assim, ó, a meta hoje é visto como obrigação. Com a meta, deve vir algo a mais, né? Agregar valor à meta batida. Cara, é o que eu tava falando, né? Não é só bater meta hoje não é só você ser um vendedor batedor de meta, né? Você tem que gerar alguma coisa a mais, né? Ter alguma coisa fora da caixa. Cara, eu fiz uma... E às vezes não é coisa fora da... Sabe? As pessoas acham que tem que fazer algo assim do outro mundo. Eu vou dar um exemplo de um case aqui que eu fiz, de um cliente que eu fiz, cara, sucesso. Foi no supermercado e eu vendia esponja e vendia vassoura e vendia produtos de produto sanitário, pedra sanitária, bloco sanitário, gel adesivo e coisa e tal. Cara, eu cheguei na cliente com uma apresentação. Olha, eu quero fazer uma promoção arroz com feijão com você. Uma promoção simples, arroz com feijão, todo mundo gosta. Falei, mas como é isso? Que promoção é essa? Eu falei, cara, nós vamos sortear um ticket médio aí, vamos pôr aí R$ 20 de quem comprar um produto meu e vai ter um sorteio de uma panela de arroz de pressão, nessas panelas como chama? Essas panelas de fazer arroz, né? E uma panela de fazer feijão, elétrica. Cara, a gente vai colocar a promoção como promoção arroz de feijão. Cara, foi um case de sucesso tão grande, cara. A gente fez um terminal bem bonito, colocou os produtos lá para sortear. Cara, e foi fantástico. Essa promoção ela fez com vários outros produtos e levou esse case para várias outras empresas. Uma coisa simples, né? Às vezes as pessoas ficam imaginando que você tem que... Cara, vendas é simples. Às vezes uma coisa simples você consegue fazer... cara, as pessoas se impactarem, né? Não precisa ser... E venda é relacionamento, né, Fábio? Igual você falou, é você fazer com que a pessoa acredite naquilo que você está vendendo. Primeiramente, você tem que ter um relacionamento. A venda é consequência. Quantas e quantas vezes eu, como vendedor, já não caí em uma história de um vendedor que começou a querer me vender, mas como? Me conhecendo, cara. Pô, e aí, mas você faz o quê? Ah, eu sou vendedor, eu sou, sei lá, representante comercial. Ah, mas de que produto? Meu, o cara foi perguntando. Eu acho que fazer perguntas é excepcional, porque você pergunta, você tem o feedback que você quer, né? Então o cara vai se relacionando e ele vai conhecendo o contexto da pessoa. Quando ele menos espera, ele já se relacionou. Depois que ele se relacionou, ele vai e apresenta o produto. Eu acho que esse é um dos caminhos fantásticos. Queria que você falasse sobre isso, cara. Esse relacionamento que você precisa ter antes de você gerar a venda. Porque a venda, eu creio que a venda nada mais é do que o relacionamento que você cria com o seu parceiro, né? Ou que seja com um comprador que está ali, ou com um cliente na internet, ou qualquer coisa assim. Só lembrando aí que a gente está caminhando para o fim, né? Tem 7 minutinhos só. O Vladimir falou do Gago. O Vladimir é um amigo meu aí, que me conhece de muito tempo. Assim, Belene, você já falou tudo, né? Mas eu acho que, sim, tem tipos de vendas, né? Existe a venda Hunter. A venda Hunter não necessariamente exige um relacionamento. Ela exige técnica para que eu consiga trazer a venda. É o vendedor que é mais o perfil caçador, né? É a venda de volume. Sim. É o cara que faz mais Hunter, né? Mas esse cliente vai precisar se relacionar. Então, geralmente, as empresas, nesse sentido, têm uma área lá de Customer Success para dar atendimento, para se relacionar com esse cliente, para a empresa se relacionar, né? Com esse cliente. E aí lá eu vou ter um perfil de vendas que é o perfil farm, né? Ou seja, que é o perfil mais de relacionamento. É o perfil de vendas onde eu me relaciono e vou fazendo vendas para esse cliente. Então, cada negócio vai ter um perfil que se encaixa mais. Se eu vendo, por exemplo, algum produto digital, eu quero uma venda hunter, eu quero uma venda em escala. Às vezes eu nem conheço quem está me comprando. Então, não tem muito certo e errado. Mas, com certeza, de alguma forma, eu tenho que me relacionar com o meu público. Então, mesmo que eu venda no perfil mais hunter, eu vou ter que me relacionar de outro jeito. Então, as pessoas vão se relacionar com a minha marca. Então, eu construo uma autoridade que as pessoas se relacionam com ela, confiam nela, e aí elas vão, consequentemente, comprar o meu produto sem necessariamente a relação com o vendedor. Então, o que eu percebo é o seguinte: para quem fez a transição de vendas como antigamente, e eu sou de antigamente, tá? Apesar dessa carinha aqui de 15 aninhos,
Bellini, maninha, Inessa, mamãe, eu tenho essa carinha aqui de 15 anos. Mas, assim, apesar, quem vem do modelo de vendas antigo tem um pouco de dificuldade em cara, assimilar isso. Porque antes a venda era só esse perfil de relacionamento, sentar, tomar um cafezinho. Mas o fato é que com a tecnologia, com a evolução das coisas, e muito mais agora, depois desse novo normal, a gente tem diversas outras formas de conseguir gerar vendas usando diversos outras estratégias, né? De construção de autoridade, de, cara, fórmula de lançamento aí é um exemplo, os lançamentos que as pessoas fazem de produtos e aí construir aquele storytelling para gerar autoridade e as pessoas compram. Então, assim, tem várias maneiras, mas, com certeza, criar uma conexão com o teu perfil de cliente ideal, com o teu ICP, seja de que forma for melhor para o teu negócio, é um fator importante para você conseguir fazer vendas. Muito bom. Bom, estamos partindo para o fim. Cara, Fábio, eu queria te agradecer, cara, imensamente. Acho que foi um conteúdo aí para quem participou, conteúdo riquíssimo. Eu acho que essas lives, assim, tem que continuar, independente se vai, depois que voltar, né, que nós saímos dessa pandemia, eu acho que nós precisamos continuar, porque são conteúdos, cara, impressionantes. Eu assisto lives direto do Paulo Vieira, do Thiago Concer, inclusive via dele, do Thiago com você, foi fantástico, animal. Cara, a gente aprende tanto, a gente pega tantos insights nessas lives, cara, que não, sabe, a gente é muito rico. Então, eu queria te agradecer por esse tempo aí que você passou com a gente, agradecer quem teve aí. Maurício, um abraço, cara. E, meu, finaliza aí, cara. Manda bala. Nada, Anderson. Eu que agradeço. Se você gravar essa live, eu vou assistir ela depois de novo. Porque realmente tá gravado. Um papo. Pessoal, prazer para quem eu não conhecia. Obrigado a todo mundo que eu convidei, que veio, quem veio sem eu convidar mesmo. E vamos que vamos, galera. Esse novo normal aí, eu acho que a vida vai dando chances para a gente se reinventar, né? Eu acho que ele só é ser humano exatamente pela capacidade de evoluir. Nenhum outro ser na face da Terra consegue evoluir. A gente é ser humano porque a gente é dotado da capacidade de evolução enquanto consciência, né? Então, eu acho que desejo para todo mundo que todo mundo tire o melhor proveito de tudo isso para que vocês possam evoluir sempre. É isso. É isso aí. Cara, muito obrigado, cara. Fica com Deus aí. Pessoal, se vocês quiserem saber mais aí do Fábio, do projeto dele aí, ele tem o perfil dele, sigam ele lá, vai lá, porque é fantástico, um processo fantástico. Ele pega o cliente, tem um processo, tem quem fecha, tem quem aborda, é fabuloso, então é muito bom. Fábio, abraço, cara, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Valeu, Fábio.